Bom, pessoal, então, a partir de agora a aula está sendo gravada. São exatamente 20 horas e 52 minutos. Essa é a nossa primeira aula, né, de desenho técnico. Estou chamando aí de aula inaugural, né? Nós vamos conversar hoje a respeito do nosso curso, né? Assim, acertar, né, os detalhes, né? De que forma que eu estou pensando em trabalhar com vocês e também ouvir vocês, né, em relação às expectativas aí que vocês estão tendo em relação a essa disciplina. De antemão, né, é um prazer enorme, né, estar aqui para desenvolver com vocês esse trabalho. É uma disciplina que, inclusive, eu gosto dela, né? Eu já tenho assim um certo tempo que a gente já trabalha com desenho de outras épocas, né? Desde 1980, eu falei 80, mas 80 mesmo. Então já tem um certo tempo aí. É uma disciplina que sempre, né, a gente teve oportunidade, inclusive, de trabalhar em outras escolas também, na rede particular também, e agora no Cefet. Já lecionei essa disciplina em semestres anteriores aí, no próprio Cefet. E agora na engenharia, né, também é uma experiência bacana trabalhar com vocês aí, né, praticamente a gente já recebe o aluno ali na metade do curso, então isso ajuda bastante, né, o trabalho da gente. Eles já são alunos amadurecidos, né? Então fica fácil da gente dialogar, né? E não tem aquela coisa de ficar, né, pressionando o aluno, pedindo para estudar, essa coisa, isso aí já faz parte né, do passado, você já tem uma outra visão. Então, dentro desse aspecto, né, eu me coloco já à disposição de vocês para a gente poder contribuir da melhor forma possível, né? Evidentemente, né, o desenho, vocês vão ver aí depois, é uma disciplina bastante interessante, porque ela carrega dentro de si, né, assim, uma série de conceitos, muita coisa é normalizada também, e tem muita evolução em cima da área de desenho, tá? E quem trabalhou desenho, né, igual eu, por exemplo, como professor e como aluno também, na minha época, né, eu sou da época analógica, né, quer dizer, detalhe, quando eu entrei na universidade não tinha computador, para vocês terem ideia. Uma situação meio pré-histórica, mas a gente viu a evolução assim, daquela época para cá. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a área de desenho e projeto foi uma das áreas que mais evoluiu, tanto em termos acadêmicos, como também dentro da própria indústria, né? Inclusive, eu trabalhei dentro da indústria, na área de projeto, e, e o que a gente vê lá hoje não tem nada a ver com o que tinha na época, no passado. Então, assim, incorporou, né, muitas tecnologias e a gente participou dessa evolução. E o bom disso aí é essa trajetória toda, né, que a gente vai vendo e vai, inclusive, trocando experiência com os alunos ao longo do tempo, e a gente tem condição de trazer aí uma visão bem contextualizada da disciplina. E é isso que eu vou tentar fazer, né, para tentar ajudar vocês o máximo possível, e tomara que dê tudo certo, né, Deus nos abençoe aí nessa trajetória, de outubro, né, até março, e nós temos aí uma carga horária bacana para a gente trabalhar. E eu conto também com a participação de vocês e com o esforço, né? Para a gente poder fazer o melhor possível. Tá ok? Vocês querem falar alguma coisa antes de eu avançar aqui? A palavra está aberta aí. É isso. Só perguntar, você falou aí né, de questão de computador. Para essa disciplina, a gente vai precisar de algum material específico de desenho, tipo folha, esquadro, essas coisas, ou algum programa de computador? Os dois. Nós vamos Ah, trabalhar com. e uma Tá? dúvida também que eu tenho aqui para apresentar um trabalho de cálculo 4, eu peguei emprestado com minha namorada que é designer, tipo, esse negócio de, como é que fala? Como é que é o nome desse negócio aqui, gente? Caderno digital? Não, mesa digitalizadora. Isso Ah, é útil de alguma forma? não,
isso aí é o seguinte, tem um aluno, deixa eu só dar um exemplo aqui, tem um aluno que estudou comigo no semestre passado, ele usou essa mesa, sabe, para fazer algumas atividades. Mas não é necessário, não. O que eu vou trabalhar com vocês aqui é mais simples, assim, até, né? O material que eu vou pedir, a parte de instrumentos, né? É bem mais simples. Mas se você tem a mesa, se você quiser fazer algum tipo de trabalho utilizando essa mesa, tudo bem, não tem problema, não. Mas eu não vou incluir ela na relação de material, não. Tá ok? Alguma Beleza. dúvida mais? O Eric aí, tá ok? Podemos avançar então, gente? Por Vamos mim, lá, sim. né? Vamos conversando, e à medida que for surgindo alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Ah, Bom, professor, só uma coisinha. A primeira foto ali, ó, já pode colocar o novo arco, que tá mais bonito que aquele dali. A como é que é? abertura do Cefete. A entrada do Cefete que você colocou ali, já pode trocar Ah, para a nova, que ela tá mais bonita. eu vou levar em consideração, bacana. A guarita lá, né? É, tá bonita aquele negócio lá, tá? Bacana. Eu vi até a foto dela lá, mas eu falei assim, não, vou colocar essa aqui. Mas é agora que você falou, né? Ligou aqui a antena aqui, eu falei assim, não, é isso mesmo, vou trocar. Obrigado pela dica. Pessoal, é o seguinte, desenho técnico é uma disciplina, tá? Que faz parte do eixo da matemática aplicada e computacional. Então, se você pegar lá, né, a matriz do curso de vocês, essa disciplina ela faz parte do sexto período. Vocês estão sabendo disso aí, né? O sexto período. E tá aí, olha, são 60 horas. É interessante que aí está escrito aí, olha, 60 horas de prática, não é isso? Porque, na realidade, espera-se que o desenho seja realmente praticado, quer dizer, aquela ideia, né, de aprender fazendo. Esse é o conceito do desenho. Mas a gente sabe muito bem que não tem como você praticar sem a teoria. Então, a teoria ela vai acompanhando toda a parte do desenvolvimento, né, das atividades. A gente precisa fundamentar, teoricamente, e aí a gente vai distribuir essa carga horária nesse sentido, para poder fundamentar vocês e, ao mesmo tempo, orientar vocês a respeito das atividades práticas que a gente vai fazer ao longo dessa etapa, né, de toda a etapa aí. Então, é como se fosse uma prática, né, acompanhada da teoria o tempo todo, tá bom? A natureza da disciplina é obrigatória e ela né, a área de formação ela é básica, né? Ela faz parte da formação básica aí. É isso aí. Não existe pré-requisito para essa disciplina. Nós imaginamos, né? Quando a gente trabalha com o curso superior, a gente imagina que o aluno ele já fez ali uma base boa de matemática. Possivelmente ele já estudou desenho geométrico em algum momento, de repente lá no ensino médio, ou ele tem uma noção básica de geometria. Isso tudo vai ajudar a gente aqui dentro do desenho. Então, se essa disciplina, quando ela é ministrada para o curso técnico, normalmente a gente conversa muito com os alunos e até mesmo faz algumas revisões com eles nessa parte que eu acabei de citar, né, que é o desenho geométrico e a geometria. E também uma parte de matemática. No caso de vocês, eu vejo que não tem necessidade. E também aí no documento que a escola coloca, né, que é a matriz curricular, não existe pré-requisito para essa disciplina. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Com relação à nossa, assim, a forma que a gente pretende trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar com ferramentas síncronas e assíncronas. A gente está aí no período, né, esse período aí meio complicado, que é o ensino remoto, onde nós tivemos aí que implementar uma série de recursos, até mesmo diferentes daqueles recursos que a gente usava, né, quando a gente trabalhava lá o presencial. Mas eu acredito que essas experiências todas estão sendo positivas e está ajudando a gente também em todo sentido, tanto o aluno quanto o professor, a escola de um modo geral. Nós avançamos muito nisso aí, usando essas ferramentas, cada disciplina, né, com a sua natureza específica aí.
No caso do desenho técnico, é muito interessante a gente trabalhar, né, assim, de forma integrada, né, usando ferramentas digitalizadas, material digital. A gente não tem aquela presença física na sala de desenho. Até vou falar com vocês daqui a pouco sobre a sala de desenho, mas, a princípio, a escola, pelo menos no semestre passado e retrasado, a gente não teve, né, assim, nenhuma atividade que foi desenvolvida na sala de desenho, mas agora parece que o Cefet ele quer que a gente faça alguns encontros lá na escola. Daqui a pouco eu vou abrir mais a discussão sobre isso aí. Mas, de toda forma, o trabalho nosso vai ser feito do jeito que está aí. Olha, a gente vai tentar desenvolver tanto a teoria quanto a prática simulada, usando essas ferramentas síncronas e assíncronas. Nós vamos transformar isso aí em aulas, né, síncronas e assíncronas. E as atividades, né, que vão ser desenvolvidos aí por vocês, os trabalhos, né, os projetos, etc., a gente vai também usar essas ferramentas e o que for para ser entregue, a gente vai tentar digitalizar também para ser enviado. Depois eu vou explicar melhor para vocês como que a gente vai promover essa digitalização. Porque quando a disciplina é uma disciplina comum, outras disciplinas assim, é mais fácil digitalizar. Agora, como que eu vou digitalizar um desenho técnico, né? Principalmente o desenho feito, né, manualmente. Aí a gente vai conversar sobre isso e definir de que forma que nós vamos proceder, tá? Só uma pergunta. Por acaso você está compartilhando alguma tela? Pô, Ah, então o meu está dando erro aqui. Que apareceu que estava dando erro, mas eu fiquei na dúvida. Não você está não tá, aparecendo para mim. você Ô, podia Maria, fazer, sai e entra de novo, às vezes funciona. eu acho que é isso. Vai ter que voltar, tá bom? Vou fazer isso. Enquanto a Maria Alice volta, eu vou continuar conversando, porque ela não vai perder o raciocínio, não. Eu estou falando aqui da metodologia de trabalho, tá, gente? Então, veja bem, a aula síncrona, estou prevendo trabalhar com vocês entre 50 minutos e 100 minutos. Porque como nós temos 2 horários na terça-feira, não é isso? E nós temos 2 horários na quinta. Então, eu vou trabalhar, eu posso, né, de acordo com os critérios da escola, chegar até 100 minutos de tempo síncrono. E o outro tempo, né, o que sobrar, vai ser assíncrono. Então, o que acontece? Aqui nós temos o horário de aula, tá vendo? Olha, se terça-feira, né, e quinta-feira, está previsto a gente iniciar sempre às 20h55. E aí eu já faço aquela pergunta para vocês, né? Já que todos os três estão aí, vocês precisam de iniciar realmente às 20h55 ou pode ser um pouco antes? Eu Por queria mim, ouvir pode isso. ser um pouco antes. Pode. Então, professor, você está pretendendo, então, dar a aula na terça ou na quinta? Olha lá, é isso aí que você perguntou. O horário síncrono na terça-feira, ok? E o assíncrono na quinta. O que está de azul aí representa 50 minutos. Então, É na quarta, né, terça, não, professor? hein? É quarta o seu horário. Quarta, os dois primeiros, 7h05 até 8h45, professor. Olha o horário que eles me deram. Está batendo Não com é vocês? isso, não. 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 Meu Deus do céu. Tem que É resolver isso. quarta, os dois primeiros. Você Mas é aí, antes e depois da Almi. Na terça você é depois da Almi e na quarta você é antes dele. Aí ele tá. queria olhar isso com você também, porque ele queria acertar um dia para ele poder dar duas aulas assíncronas e você no outro. Já se pretende ir na terça, ele poderia ser na quarta, então. Ele Vamos adiantava lá, as então. aulas dele. Se ficar do jeito que está aí, olha, eu vou mudar essa quinta-feira aí para quarta, tá bom? Então, aonde está vermelho é assíncrono. Mas na terça-feira, eu posso, igual eu disse a vocês, que eu posso aumentar, eu posso chegar até 100 minutos. Então, pode ser que, dependendo da aula, né, ela pode estender um pouquinho mais. Aí eu poderia
trabalhar, por exemplo, em vez de 50 minutos, talvez 60 minutos, ou 1 hora e um pouquinho. Porque, assim, é ruim a gente deixar a matéria para depois, né? Então, é bom a gente fechar o conteúdo no mesmo dia, para a gente encerrar ali a nossa aula. Então, eu coloquei de azul aí o tempo síncrono, terça-feira, tá vendo? Ó, podendo estender um pouco mais. E a gente pode começar um pouco antes, se for o caso. Vocês fizeram a proposta de iniciar às 20 horas. Para mim, não tem problema, não. Se tiver ok para vocês, e não, se não for atrapalhar nenhum outro professor. Não tem problema não, porque assim, o Almir falou que vai pegar uma aula também por semana. E ele E tá. ele iria olhar com você sobre isso, de vocês dois poder combinar. Um é os dois que dá aula nos 2 dias, faz um dá um dia e outro no outro, é síncrono. Então se Então, você der terça, aí o Almir dá na quarta. Na quarta. Então, eu fico na terça. Então, sabe por quê? Porque na quarta eu tenho aula de fundamentos de instrumentação com a outra turma. Então, aí eu ficaria na terça, o Almir fica na quarta, se for o caso. E no Aí, caso aí, eu vou alterar aí, então, olha, onde está escrito aí assíncrono, e está escrito na frente aí quinta-feira, eu vou alterar para quarta-feira, tá bom? Não, beleza, então é só E a eu gente vou. falar para o Almir lá É, que você vai dar aula na terça e o nosso encontro com o Almir fica na quarta. aí, dependendo, a gente podia até subir essa aula para 7, se a Maria não tiver problema em relação a isso. Se o Almi vai dar dele na quarta, aí poderia até ser mais cedo ainda. e aí, vocês é que mandam aí, gente. Que Eu for até, bom para vocês. eu até prefiro se for mais cedo, porque eu não tenho aula antes dessa. Então, por mim, pode ser 7. Aí eu Para acho que, você tá de botá-los. aí eu acho que só teria aquela questão se por acaso o Almir precisar desse horário, a gente teria que voltar para o horário normal naquela semana. Não, mas Mas por mim isso não aí tem eu problema posso não. mandar para ele ir no Telegram. Ele falou que era adepto a isso. Então, a gente conversa com ele. Não, por mim não tem problema nenhum não. É só tentar para isso, que talvez se ele precisar do horário da terça, aí a gente teria que fazer normal, né? Mas por mim não tem problema nenhum não. Tá. Faz o seguinte, gente, conversa com ele lá, acerta com ele. Depois aí vocês me falam, me mandam um recadinho no WhatsApp. Pode ser? Pode ser sim, professor. Bom. Porque por mim, do jeito que vier para mim, dá. Não tem problema não, tá? Como os dois estão no mesmo, basicamente só estão trocando horário na terça e na quarta, então é fácil É, de ajeitar. tranquilo. Eu vou aguardar o recado de vocês então amanhã, né? Para a semana que vem a gente já faz certinho. Aí eu já faço a alteração aqui também. Bom, vamos lá. Então, o que vai acontecer? Eu estou imaginando que esse desenho técnico nosso, feito, né, dentro dessa questão do ensino remoto, ela vai acontecer da forma que está aí. Olha, eu fiz esse esqueminha aí para tentar explicar para vocês como que eu estou imaginando a dinâmica das nossas aulas. Então, o que vai acontecer? Só para Maria Alice situar aí, é o 7º slide, tá? Estou Tá. falando aqui do ambiente de trabalho. Então, eu estou imaginando o seguinte, que nós vamos trabalhar virtualmente. Então, nós vamos ter aulas, né, síncronas, aulas assíncronas. Nós vamos ter atividades, assim, vídeo que vocês vão assistir, vídeo aula, material, por exemplo, de pesquisa. Eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai ter que ler material, pesquisar normas. Então, isso tudo vai ficar em arquivo eletrônico, virtualmente. Nós vamos tentar, assim, reduzir o máximo possível o que for de papel, tá certo? E nós vamos tentar virtualizar material, inclusive desenhos também, assim, na hora de desenhar também, alguma coisa a gente vai fazer no papel, mas nós vamos também trabalhar alguns arquivos eletrônicos. Depois eu vou explicar melhor para vocês. Então, nós vamos ter um ambiente virtual e eu vou dizer para vocês o seguinte, que a sua casa, ela vai ser uma parte também desse ambiente de trabalho. Então, eu vou pedir a vocês para organizar um local aí na sua casa, uma mesa, um lugarzinho aí que você pode ficar à vontade, né, para você estudar e fazer seus desenhos, tá? Então, você vai desenhar em casa também, e nós vamos ter alguns encontros na escola. Esses encontros na escola,
a previsão é fazer lá na sala de desenho. E aí vem aquela pergunta, né? Se vocês estão de acordo com essa presença lá na sala de desenho, lá na escola. Quer dizer, não são aulas assim... A carga horária parece que é limitada a 20% só. E parece que são, na pior das hipóteses, são 4 encontros. As datas eu vou enviar depois para vocês, desses encontros presenciais. Mas de outubro até março, a previsão é a gente ter pelo menos uns 4 encontros lá na escola. Então, resumindo, né? Tudo que a gente vai desenvolver na nossa disciplina, nós vamos combinar o ambiente virtual com a casa de vocês, né? E lá na escola. Então, aí, juntando tudo aí, né? A gente tem o nosso espaço de trabalho aí para a gente desenvolver a disciplina. O que vocês acham? Pessoal, por mim, tudo bem. A turma é pequena, então o risco é menor, né? Dá para a gente ficar longe um do outro e eu acho que é bem tranquilo. Porque nós vamos ter que obedecer os protocolos da escola, tá certo? Eles já estão preparando isso e a gente vai, vocês vão receber depois, eu também vou ser informado como que vai ser. Então vai ter um protocolo sanitário para a gente não ter problema, entendeu? Ok, gente? As datas depois eu envio para vocês, porque eu não tenho elas ainda, tá? Pessoal, você só pode repetir essa parte? Pô, a internet tinha falhado. A questão do ambiente de trabalho, nós vamos combinar tudo que for virtual, né? Nós vamos ter o espaço virtual, mais a casa de vocês. Eu estou pedindo para arrumar um lugarzinho aí na sua casa, um escritóriozinho, uma mesa, um lugarzinho no seu quarto lá, que você já deve ter esse lugar para estudar, né? Então, você vai transformar ele num escritório de desenho, né? Você vai usar seu material ali e não precisa ser uma mesa própria para desenho, não. Pode ser uma mesa, né, na posição horizontal mesmo, né? Agora, lá na escola, a gente tem mesa apropriada para desenho. Então, quando a gente estiver lá na escola, a gente vai usar a sala de desenho. Então, são 3 espaços aí que vai compor o nosso ambiente de trabalho. Deu para entender? Ah, não, beleza. Ok. Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, aí as datas, nós temos aí as datas, todas elas, né? Olha só. Então, nós temos aí aproximadamente 100 dias letivos, mas a gente começa mesmo na data de hoje, que é o dia 19, e nós vamos até outubro, no final, aliás, até março, né, do ano que vem. Tá bom? Lá eu tenho um portal que eu elaborei para vocês, um portal na internet. Eu vou deixar depois o endereço aqui para vocês, e lá vai ter essas datas direitinho para você ter acesso a elas, tá bom? Mas aí nós vamos dividir o curso nosso em 3 etapas, tá bom, gente? Ó, 3 etapas para a gente poder fazer a distribuição dos trabalhos que vão ser solicitados. Então, a tabelinha dos trabalhos, eu já estou deixando aí para vocês, né? Essas informações todas, vocês vão ter acesso a elas lá no nosso portal, tá? Se preocupar assim, eu tenho que decorar essas datas, não. Inclusive, não tem nem data por enquanto. Nós vamos combinando aí ao longo das etapas. Então, veja bem, ó, atividade 1, 2, 3 e 4, até chegar na primeira avaliação, representa a primeira etapa do nosso curso. As atividades 5, 6 e 7 encerra a segunda etapa. E de 8, 9 e 10 em diante, encerra a terceira etapa. Na realidade, quando eu estou dividindo o curso de vocês em etapas, mas isso é para efeito de organização, porque na realidade é um semestre corrido. Então, a disciplina ela é semestral. Essa questão de dividir em etapas é mais para efeito de organizar o nosso trabalho e para você ter assim uma visão melhor em relação a datas e distribuição dos trabalhos. Eu estou propondo aí pelo menos 3 avaliações. Olha lá, 3 avaliações. Eu estou colocando um peso menor nas avaliações
Você pode somar aí, olha, né, pessoal? Tá vendo, Thales? Maria Alice, Eric. Então, somando as 3 avaliações, dá total de 30 pontos. Eu estou deixando, né, o peso maior para as atividades, porque a nossa disciplina ela é bem voltada para a parte prática mesmo, de execução. Então, não faz sentido eu cobrar de vocês, em termos de nota, né, colocar ali um peso maior nas avaliações. Então, estou deixando 70% para os trabalhos, todos eles, e 30% para as avaliações. O que vocês acham dessa distribuição? Beleza, tá justo, tá mantendo, né? Achei tranquilo também, viável. O que é linha do tempo? Só para... A linha do tempo é um trabalho que eu vou passar para vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão elaborar uma... É como se fosse a linha do tempo é um gráfico, né, cronológico. Nós vamos estudar, né, a história do desenho. E, normalmente eu dou esse trabalho para os alunos. Vocês vão trabalhar com uma ferramenta, né? Eu acho que o Thales já conhece essa ferramenta. Eu usei ela na disciplina de fundamentos de instrumentação, mas é uma plataforma, tá, Maria Alice? E nela você constrói uma linha cronológica. Chama timeline, é linha do tempo. Depois eu vou entregar um roteiro explicando para vocês direitinho como que é para fazer isso aí. É tranquilo, Maria, tá? esquenta a cabeça, né? É bem tranquilo mesmo. A ferramenta ela é autoexplicativa, né? Bem interativa. Vocês não vão ter dificuldade, não. Vocês vão até gostar dela, porque ela é usada para fazer planejamento. Fazendo a linha do tempo, vocês já vão aprender a mexer com essa plataforma. Pessoal, inclusive, eu fiz um fluxograma das disciplinas que faltam para eu formar, fazendo setinha e tudo, usando ela. Ficou muito bom. Fica, é bacana. Lá acho que no Windows também, o Word, lá no Word tem também, mas eu prefiro essa daí, que ela é mais interessante. Ela oferece mais recursos. Pessoal, então a distribuição ficou desse jeito aí, olha. Total 100 pontos. Né? As datas e a distribuição dos trabalhos, a gente vai conversando ao longo do módulo, tá? Ao longo do semestre aí. Aqui, a nossa plataforma institucional, você já conhece, que é o SIGA, e eu vou publicar no SIGA as notas, a frequência e o acesso de todos os links que vocês vão precisar para acessar as aulas, os trabalhos, as atividades. O que eu vou fazer na realidade? Como eu vou construir uma plataforma própria para a nossa disciplina, eu vou fazer a interligação da plataforma institucional do Cefet com a nossa plataforma do curso. Então, quando você for pela plataforma do curso, você consegue acessar as atividades e todas o material lá, né? Inclusive o material didático. E se você for pelo SIGA, você consegue chegar lá também, porque eu vou criar os hiperlinks, já está tudo programado para ser dessa forma. O conteúdo ministrado também vai ser divulgado e as aulas, né, as aulas síncronas vão ser gravadas e publicadas também no SIGA. Então, vocês vão poder assistir depois, se quiser assistir novamente. Existe um canal no YouTube, né, também meu, e o link gerado lá da aula, lá no YouTube, ele vai também para dentro do SIGA. Então, fica bastante interessante aí. Por questão de acesso, vocês não vão ter dificuldade, né? Aí vocês vão ter que ter acesso, né, para entrar no SIGA, vocês vão usar a senha de vocês. Aí vocês já sabem, né? Aqui tem um exemplo de como que vai funcionar. Então, nós temos lá a aula síncrona no MS Teams, correto? Nós vamos usar o WhatsApp para comunicação instantânea e o contato pessoal nosso vai ser através de e-mail. Então, comunicação minha com vocês, até mesmo para a documentação ficar arquivada, nós vamos trabalhar por e-mail. E eu vou pedir a vocês ter o hábito aí de abrir o e-mail periodicamente para ver tudo que a gente está enviando para lá, para vocês não perderem, né, nada, né, para ficar bem informado a respeito de tudo que está acontecendo.
O repositório de conteúdo é aquilo que eu falei para vocês. Eu construí um portal, é como se fosse um blog, e está vinculado ao YouTube. Então, o que for vídeo, vai para o YouTube. E os demais arquivos, né, apostila, atividades, fica tudo hospedado no blog. E vai ter os links, como eu disse, né, para você ter acesso através do Siga também. Essa manobra aí de acessar o material é muito tranquilo. Você, inclusive, pelo seu smartphone, aí você consegue também. Se vocês quiserem, né, ir para algum lugar, estiver viajando, alguma coisa assim, ou trabalhando, em qualquer momento, lá que tiver um momento ali que for possível abrir o smartphone, você vai ter acesso ao material todo com muita facilidade. Inclusive estudar em qualquer horário que você quiser. Ok, gente? Alguma dúvida? Não. Aqui está o endereço que eu falei, né? Olha só. Portal Desenho Técnico eng.blogspot.com. Esse é o endereço nosso na internet. Você pode entrar direto por aí, ou então pelo Siga. Ok? Ok. Orientações que eu vou passar para vocês a respeito do nosso trabalho. É porque, assim, como a disciplina nossa é o desenho técnico, então vai precisar de uma certa disciplina para a gente poder trabalhar essa matéria, né? Para dar conta do recado. Porque o desenho, pessoal, ele não é uma disciplina comum, parece. Ele tem certas habilidades que a gente precisa colocar em prática para a gente chegar no objetivo nosso. Né? Muitas vezes o autocontrole, a organização. Então, eu vou orientar vocês, tá certo? Fiz até um esqueminha aí, olha, para falar dessas questões aí que envolvem, né, a meu ver, né, o desenho técnico é muito importante para o sucesso nosso aqui dentro do curso. Então, como a gente está trabalhando no ensino remoto, a princípio a gente vai ter uma ideia de flexibilidade, porque a própria forma de trabalhar, né, usando essas ferramentas virtuais, ela dá essa flexibilidade para a gente. Mas essa flexibilidade, ela não pode ser confundida com um excesso de liberdade para deixar para fazer depois. De repente, né, igual já aconteceu aqui no curso, né, do aluno achar que dava para fazer e ele depois, na hora que ele pega para fazer, não dá conta. Então, essa flexibilidade provocada pela questão do uso de ferramentas, né, virtuais, toma cuidado com isso, tá certo? Por isso que eu estou dizendo que tem que organizar. Então, precisa de uma maior organização da sua parte, mesmo porque você está fazendo outras disciplinas, você tem uma série de compromissos aí, trabalho, família, etc. E o desenho, ele exige tempo. E é uma coisa preciosa para nós aqui, é tempo. Né? Não existe desenho feito de qualquer maneira. Então, precisa de tempo, dedicação. Eu acho até que vocês vão precisar definir dentro assim, vocês têm aí a forma especial de estudar, né, as técnicas que vocês usam para estudar. Eu acho que vocês vão ter que se organizar aí de tal maneira que o desenho vai ficar num lugar, num tempo reservado aí, porque vai exigir de vocês dedicação e vai consumir tempo, né? Porque, como eu disse, né, o desenho precisa ser feito dentro da norma, precisa aplicar ali as regras direitinho. E você vai perceber, né, que o desenho, quando ele ficar mal feito, você não vai ter coragem de entregar, né? É possível. Você vai ter que refazer, às vezes, a fazer alguns acertos. E aí já vai precisar de muita tranquilidade. Domínio de tecnologias. Eu não conheço, né, assim, as competências de vocês nessa área, né? Mas a gente imagina, por exemplo, que vocês têm um domínio básico de informática, domínio dessas tecnologias que a gente precisa usar aqui na questão do ensino remoto, talvez alguma experiência aí do semestre anterior que vai nos ajudar aqui, tá certo? E as tecnologias próprias
relacionados à nossa disciplina. Porque como a gente vai trabalhar também o desenho assistido por computador, isso está previsto dentro da nossa proposta de ensino, de acordo com a orientação da escola, então nós vamos trabalhar um software aí, né? Eu vou passar para vocês depois a orientação, e uma vez tendo conhecimentos na área de informática, fica fácil para vocês também ter o domínio lá das ferramentas do software. Nós vamos trabalhar com ele. Espírito de equipe, a turma é pequenininha, né? 3 alunos só. Eu vou tentar o máximo possível fazer com que vocês trabalhem de forma integrada, um ajudando o outro. Então, é interessante, né? Como se a gente fosse um grupo de trabalho. Eu não gosto muito desse negócio de individualidade, não. Às vezes, algumas atividades, elas precisam ser feitas de forma individual, que a escola pede também para a gente avaliar o aluno individualmente. Mas como o desenho, né, ele é uma disciplina que chama daquele compromisso nosso de trabalhar em equipe, quer dizer, de uma forma mais corporativa, então eu vou tentar, né, nossas atividades aí da melhor forma possível, envolver vocês aí para um ir contribuindo junto com o outro dentro da mesma proposta de trabalho. E aí a gente vai ter essa autonomia também para fazer os trabalhos. Eu costumo, né, o Thales já me conhece aí de outra época, né? Eu não sou muito aquele professor de ficar, assim, quando a gente marca uma data, por exemplo, eu sempre deixo uma flexibilidade também em cima dessas datas. Porque eu prefiro dar para o aluno tudo que ele precisa para ele fazer um bom trabalho, para ele poder desenvolver ali com tranquilidade as atividades, do que ficar pressionando ele, que tem que entregar, que tem que fazer isso e aquilo. Não. Eu vou primar pela qualidade. Quer dizer, eu vou querer que vocês façam com qualidade e o tempo a gente vai negociando. Vocês podem ver que naquela tabela de atividades que eu coloquei lá atrás, eu não coloquei data. Quer dizer, nós vamos combinar as datas. Eu vou chegar para vocês e perguntar, olha, como é que fica essa data aqui para tal atividade? Então, a gente vai combinando as datas e dependendo do acordo que a gente tiver, a gente vai definindo a entrega, né, e as entregas aí. Estão me ouvindo direitinho, pessoal? Alguma dúvida? Pois é. Não, beleza. Então, assim, é flexível. Eu estou dando para vocês autonomia para trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu vou chamar vocês na responsabilidade, né? Porque a gente não pode também ultrapassar o planejamento, né? E as datas aí, a escola cobra da gente também, né? As entregas também. Da mesma forma que vocês vão entregar para mim, eu preciso entregar para a escola. Então, a gente precisa formar mesmo uma equipe aí para que a coisa feche no final, tá bom? Repetindo, né? O WhatsApp, ele funciona para nós aqui, comunicação instantânea. Não tem problema ligar para mim. Eu não vou determinar para vocês um horário, para vocês falarem assim, qual o horário que eu posso ligar para o professor? Não precisa não. Vocês podem mandar um recadinho lá que eu respondo. Tá certo? E o e-mail meu é esse aí, olha, barbosa.cefetmg@gmail.com. Aí nós vamos fazer a troca de documentação, envio de atividades, documentos, etc., né? Algum comunicado que eu tiver que fazer, né, de forma menos urgente, eu faço pelo e-mail. E aquela comunicação mais rápida, a gente usa o WhatsApp. Até mesmo para não congestionar muito, né? Porque vocês devem participar de muitos grupos, né? E toda hora fica chegando mensagem, aí fica muito pesado para vocês. Então é isso. Vamos trabalhar com essas duas ferramentas de comunicação. Agora, pessoal, é o seguinte. Aí tá meio pequenininho a letra aí, não tá? Não tá dando para ler não, né? Tá dando, professor. Tô de boa. Dá para ler? Tá de boa. Olha só. Isso aí é a ementa do curso, tá? Eu vou ler rapidamente aqui a ementa e depois vou fazer um comentário com vocês. Ó, desenho técnico. Isso é o que está lá no plano de ensino de vocês, lá do PPC, né? Introdução ao desenho técnico, uso de instrumentos e materiais de desenho, convenções, normalização de desenho técnico, tipos de desenho, linhas utilizadas, caligrafia técnica,
desenho geométrico, construções geométricas e figuras geométricas, perspectiva ortogonal e oblíqua, projeção ortogonal, primeiro e terceiro diedro, detalhamento de desenhos bidimensionais, cotagem, dimensionamento, escalas, corte total, meio corte, corte rebatido, omissão de corte, corte parcial, seções traçadas sobre a vista e fora da vista, vista parcial em corte, rupturas, achuras, supressão de vistas, vistas auxiliares completas e simplificadas, programas de desenho por computador, introdução a um programa computacional de desenho, métodos e técnicas de execução dos desenhos de conjunto e de fabricação, utilizando um aplicativo, que no caso é o mesmo programa que está aí, né? Falar um pouquinho sobre fabricação, dimensionamento assistido por computador, com o uso de sistemas CAI, CAD e CAM, né? O CAI é a engenharia, né? É engenharia assistida por computador. O CAD é o desenho assistido por computador. E o CAM é a manufatura assistida por computador. Porque isso tudo hoje funciona de forma integrada, né? Quer dizer, a engenharia, o desenho e a manufatura. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como que isso é organizado a nível até mesmo industrial, como que as empresas, né, desenvolvem um determinado projeto, e a gente vai tentar entender, né, desde a concepção, né, na medida ali que o projeto ele é concebido, passando por todas as fases, até chegar à manufatura, que é o processo de fabricação, né, do componente ali que faz parte desse projeto, ou o projeto como um todo, né? Depois nós temos ainda, né, o comando numérico computadorizado, tecnologias de grupo, planejamento e processo assistido por computador. Pessoal, essa é a ementa proposta pela escola, e a gente organizou aqui os tópicos, né? E aí nós fizemos a distribuição dentro do contexto das aulas síncronas e assíncronas. Então, nós fizemos aí praticamente, né, a delimitação dos tópicos para poder cumprir essa ementa. Então, basicamente, são 11 tópicos, tá vendo? Olha. Então, aquela ementa lá, toda ela transformada em 11 tópicos, e a gente vai tentar cumprir aí com vocês dentro dessa carga horária aí de 60 horas. Ok? Então, o que eu acabei de ler lá na ementa, ela foi transformada em tópicos. E aí, é claro, né, as aulas que vão ser ministradas aí têm o objetivo de contemplar esses tópicos que estão aí. Alguma dúvida, gente? O item 11, presta atenção lá, ó. Diretrizes para desenvolvimento e apresentação do projeto. Então, nós vamos ter um projeto no final aí também, tá? Ao longo do curso, a gente vai conversar mais sobre isso. É claro, né, uma disciplina prática, né, ela não poderia acontecer sem que nós fizéssemos algo assim de natureza mais prática, ou pelo menos que vocês conseguissem aplicar parte do conhecimento, né, do curso em algo que pudesse, né, assim, ter uma conotação mais prática. Então, o objetivo do projeto é esse. A gente vai depois conversar mais sobre ele, mais futuramente aí, e a ideia é trabalhar em equipe, tá? Não, eu não estou pensando em um projeto para cada aluno, não, mas um projeto só e vocês trabalhando em cima dele, tá bom? Desenho manual. Parece que foi uma pergunta da Maria Alice no início. Então, nós vamos trabalhar algumas atividades, né, considerando o desenho instrumentado, com o uso de instrumentos manuais. O desenho instrumentado, né, ele ainda existe, né, apesar de que nós temos muitos recursos tecnológicos hoje para desenvolver desenho, mas existem algumas habilidades, algumas competências que você consegue desenvolver apenas com desenho manual. E que muitas vezes ainda é importante a gente dar uma certa
digamos assim, é importante trabalhar esses recursos ainda, né? Pelo menos assim, para nível de desenvolvimento dessas competências, até mesmo para a gente compreender o desenho instrumentado. Porque o desenho instrumentado, aliás, o desenho, né, assistido, né, vamos dizer assim, você tem o desenho instrumentado e o desenho assistido. Então, eu estou querendo dizer para vocês que o desenho instrumentado, ele é a base do desenho técnico, do ponto de vista dessas competências que você só consegue manualmente, né? Você vai usar régua, vai usar compasso, transferidor. Então, aquela competência, por exemplo, para fazer ali uma análise visual do desenho, interpretação ali das normas, as linhas, a parte que envolve o traçado, quando você faz no computador, você desenvolve de um jeito. Você tem uma competência específica, você está usando uma ferramenta, né, ali, um software, né, que vai te ajudar. Na realidade, o que o software faz? Ele vai te auxiliar. Ele é uma ferramenta de auxílio para você desenvolver desenho. Só que o programa, ele não faz desenho. Quem faz o desenho é você, né? Ele é um auxílio. Assim como a ferramenta manual também é um auxílio. Então, tudo diz respeito à instrumentalização. Ou a instrumentalização vai ser manual, ou ela vai ser o uso aí do computador e do software. Então, nós vamos tentar combinar as duas coisas. Olha que interessante, né? Fazer dentro de um curso de 60 horas, que inclusive é até pouco, né? Porque nós vamos estudar desenho técnico e, ao mesmo tempo, trabalhar diversas atividades práticas que vai criar aí uma integração tanto entre o desenho instrumentado manual e o desenho assistido. Vocês estão entendendo, gente? Qual que é a proposta de trabalho? Beleza. Professor, você tem o link desse AutoCAD para mandar para a gente? Licença? Porque eu acho que eu preciso de uma licença, né? Na aula que vem, deixa eu falar para vocês um negócio. Na aula que vem eu já vou passar para vocês um tutorial para você fazer. Você vai usar uma licença educacional. Como você é aluno do Cefet, você consegue uma licença de 1 ano. Tá, gente? Você vai baixar o 2022, que já está disponível. Eu mesmo consegui uma licença para usar, né? Fiz semana passada, como professor, né, lá da escola. Eles liberaram para mim uma licença gratuita. E vocês, como aluno, vocês têm que estar devidamente matriculado, né? Isso aí já é a matrícula está tranquila, né? Vocês já têm a matrícula. E aí eu vou passar para vocês um tutorialzinho lá para você entrar lá e fazer o cadastro e ganhar uma licença para 1 ano. Combinado? Nós vamos fazer isso semana que vem, tá? Não precisa ficar afobado. É devagarinho e vai chegar lá. Pode ficar tranquilo. O desenho instrumentado também, eu vou conversar com vocês na semana que vem um pouco mais sobre ele, e aí eu vou pedir para vocês adquirir alguns materiais. Vai ser um investimento bem baratinho, coisa simples. E aqui, esse daí já é de graça, né? Então, você vai poder acessar lá. A única coisa que vai precisar aí, gente, é vocês terem um computador de mesa ou um notebook, né? Com uma memória aí razoável. Olha aí. Vê lá. Sistema operacional de 64 bits, de preferência. Um processador, uma frequência aí de torno de 2,5. Isso aí é o recomendável, tá? Uma memória de 8 GB, um espaço no disco de pelo menos 7 GB para instalação do programa. E a tela, né? Tem uma resolução boa aí para você ter uma imagem bacana. Pessoal, aí que eu brilho, eu tô com 32 GB de RAM. 32? Olha, você pode fazer a tentativa lá, ele vai rodar também, entendeu? Não, eu tô 32 GB de RAM, pessoal, né? Não é de... Dá para ele rodar vários programas. Então não é o sistema operacional, não. É a memória. De memória RAM eu tô com 32 GB. Então beleza. Então vai estar um foguete lá, ó. Então tá bom. Gente, vocês têm computador de mesa? Sim ou não?
Não tem. Tem, tranquilo. O meu Filho também meti um SSD, tem 1 tera, 16 GB de memória, mas meti um SSD de 256 ali, tá rodando liso. O SSD ajuda bastante, aumenta, né, a performance. Então é o seguinte, ó, vai ser o AutoCAD 2022, beleza? O tutorial vai depois para você baixar a cópia educacional. E os requisitos são esses que estão aí. Esses requisitos são os que vai ser cobrado de você na hora que você estiver instalando lá. A instalação é simples, tá? É muito tranquila. Eu não sei como é que está o domínio de vocês nessa parte, mas é passo a passo. Então não tem dificuldade, não. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me falam. Agora, pessoal, vamos conversar um negócio rapidamente aqui. Nós temos uns minutinhos ainda. Eu queria, assim, começar, né, pelo menos trabalhando com vocês alguns conceitos, já preparando vocês para a aula que vem. Na quinta-feira agora, eu vou deixar... É quarta-feira, né, na realidade, né? Esquece a quinta-feira, é quarta-feira, que é nosso horário, não é isso? Horário assíncrono. Eu vou enviar para vocês um link para amanhã, para uma atividade que vocês vão fazer para mim. Vocês vão ter 1 semana de prazo, tá, para fazer. Vocês vão consumir o horário assíncrono de quarta-feira para fazer essa atividade. Mas não precisa preocupar, não, que é uma coisa tranquila. Eu vou pedir para vocês responderem um questionário, né, é como se fosse uma apresentação do aluno. Eu vou fazer umas perguntas para vocês, né, através do... Vou usar lá o formulário do Google, e vocês vão responder para mim em 1 semana de prazo. Tá certo? E aí vocês vão usar o horário assíncrono de amanhã para poder fazer essa atividade. Agora, voltando aqui à questão do desenho técnico, olha o que está na tela aí. Maria Alice, lê para mim, por favor, aí. O que está escrito aí? Algumas considerações. O que é um desenho técnico? Que ele representa... Lê para mim o slide anterior. Qual a relevância da disciplina de desenho técnico para a formação do engenheiro? Sem olhar o que está no próximo slide, eu queria saber a sua opinião. Comenta como é que você imagina isso aí. Então, eu fiz desenho técnico quando eu fiz o técnico em metalurgia, assim, já tem alguns poucos anos. E eu achei que foi muito interessante na parte principalmente de você ter uma visualização dimensional. Porque quando você está falando de uma engrenagem, é muito claro na cabeça da gente o que é uma engrenagem. Quando você fala uma chave de fenda também. Agora, quando você vê, por exemplo, num livro, um processo de fabricação, uma peça que não é uma coisa do cotidiano nosso, fica um pouco mais difícil de entender. Então, eu acho que o desenho dá uma noção espacial melhor para a gente. Isso, assim, falando do conhecimento que eu tive. E um engenheiro, em geral, ele tende a resolver problemas de forma técnica. Então ele sempre vai ter que falar, ainda que ele não trabalhar especificamente numa área de manutenção ou de desenvolvimento de projetos, ele vai ter que ter noção de como que a máquina funciona, como que ela roda, quais são as peças fundamentais. Então, eu acho que isso aí é uma competência extremamente importante para o engenheiro. Tanto ele ter a noção espacial e dimensional das coisas, quanto da importância dos principais componentes de máquinas e equipamentos. Nós vamos ver depois, né? Vocês vão ter oportunidade de assim, através, né, das diversas atividades e também das nossas conversas aqui no tempo síncrono nosso, a gente vai debater muito a respeito disso. Porque o meu objetivo aqui, gente, é canalizar toda essa questão do desenho técnico mais para o campo do engenheiro, tá certo? Porque uma coisa é o desenhista. Presta atenção, uma coisa é o desenhista. Né? O desenhista também, né? Outra coisa é o projetista. Então, nós temos o desenhista, temos o projetista, nós temos o técnico, e nós temos a engenharia e as várias áreas da engenharia. E temos o profissional, né, que é o engenheiro, que está aí dentro de todo esse processo aí.
Então, como o desenho técnico ele é uma ferramenta também de comunicação, você pode ver que hoje dentro das empresas, né, você normalmente comunica, você não só faz uma comunicação simplesmente verbal, quer dizer, existe a comunicação verbal, mas como que você traduz as ideias, como é que você coloca as ideias, como é que você trabalha as ideias, como é que você interpreta. Então, o desenho ele entra dentro de um contexto bastante amplo e, como eu disse, né, como ele é uma ferramenta de comunicação, ele vai ajudar a gente nesse processo todo de comunicação. E não tem como a gente excluir o desenho do contexto. Quer dizer, é uma disciplina, no questão acadêmica, ela é fundamental para a formação de vocês, enquanto alunos, né, do curso de engenharia, mas também no exercício profissional, enquanto vocês estiverem exercendo, né, a profissão, eu tenho certeza absoluta que é um assunto que vai permear todo o trabalho de vocês o tempo todo. Lá dentro da empresa, não se comunica de outra forma a não ser através né, das interpretações, aí tem as normas, tem todo aquele regramento ali que envolve, né, a parte do desenho técnico que vai fazer parte do dia a dia, tá certo? E o que a Maria Alice falou aí com certeza, porque está diretamente relacionado à competência dos profissionais que estão envolvidos ali com todo tipo de trabalho que está sendo proposto ali, que está sendo feito, né? O desenho técnico ele ajuda bastante, né? Ele não é simplesmente a única ferramenta de comunicação, mas ele é fundamental e faz parte, né, do dia a dia. E aí, olha só, coloquei aqui algumas questões aqui para a gente poder começar a refletir, né, sobre elas. Ó, nós precisamos entender exatamente o que é o desenho técnico. Fala-se muito em desenho técnico, mas também tem o conceito de projeto, né? Quer dizer, o que é o projeto, o que é o desenho técnico? Não é a mesma coisa. O projeto é algo mais amplo, né? Quando você pensa, por exemplo, vou desenvolver um projeto, certamente, dentro desse projeto, você pode ter vários desenhos, né? Então, a gente precisa começar a ampliar o nosso leque aí, né, de considerações. Tem uma segunda perguntinha aí, olha. O que ele representa para o sucesso do projeto? É o que eu acabei de dizer. Quer dizer, você tem um desenho, você pode ter vários desenhos. Vários desenhos podem compor um projeto de uma forma mais ampla. E tudo está interligado, de uma forma ou de outra. Outra questão importante aí, olha, os engenheiros não vivem apenas de números, cálculos e equações. Então, eu já estou dizendo para vocês que nós precisamos nos comunicar de várias maneiras, né? E o desenho também, ele entra nesse contexto. Os desenhos técnicos são elaborados por desenhistas. Para elaborar desenhos técnicos é necessário seguir normas. Todo esse processo de normalização, nós vamos ver depois, quando a gente for fazer a linha histórica do desenho, quando é que o desenho se tornou desenho técnico. Uma coisa é o desenho, tá? Outra coisa é o desenho técnico. Diferente. Então, nós vamos ver isso também. Essa questão da normalização, ela já tem, né, uma fundamentação um pouco mais antiga e que tem validade nos tempos de hoje. Mas existe um processo evolutivo também em cima da normalização. E as normas, elas são muito dinâmicas, elas estão sempre evoluindo, acompanhando, né, aí a evolução, de um modo geral, até mesmo da indústria, e a tecnologia de um modo geral. Então, as normas elas estão sempre acompanhando o processo evolutivo, de um modo geral. E a gente vai ver isso, né? Quer dizer, algumas normas elas surgem e outras normas elas deixam de existir. E isso está sempre evoluindo aí. E isso precisa acontecer, essa evolução, né? Da ideia à prática. Lê para mim aí, Thales, por favor. O desenho técnico constitui uma forte ferramenta em várias áreas da engenharia, uma vez que esse é a representação de um produto por meio da imagem, de forma a tornar possível sua produção e reprodução.
vocês vão ver que o desenho técnico ele permeia todo o processo produtivo. Ele começa lá no campo das ideias, na concepção. Imagina algo que nunca existiu. Pensa pode pensar num componente, numa peça mesmo, para ficar simples, né? Ela nem existe, mas ela já, no campo das ideias, ela começa a surgir ali. E nesse primeiro momento, você já começa a ter uma necessidade de começar a materializar essa ideia. Então, é um processo assim, embrionário, né? De construção, de trazer a ideia e fazer com que ela se torne viável, né? Até ela ser concretizada de fato. Isso decorre, né, de um certo caminho que precisa ser trilhado, né, em todas as etapas aí, até a consecução final e você conseguir ali obter o seu produto acabado, né, vamos dizer assim. Então, o desenho ele vai permear também todo esse caminho, que vai desde a ideia até a finalização ali e a concretização da ideia, que eu estou chamando aí de produto final. Você pega uma empresa, por exemplo, uma indústria de manufatura, né? Uma empresa aí que fabrica componentes de máquinas, por exemplo, ele passa por esse processo aí, né? No caso de vocês, por exemplo, que é a indústria metalúrgica, também, que ela está associado, né, a toda a parte de transformação do material, principalmente em processo de fabricação, seja de qual natureza for, o desenho vai fazer parte, né, que seja numa fundição, que seja algum processo que tenha a ver com usinagem, ou lá na indústria de conformação mecânica, né? Seja lá um forjamento, ou uma estampagem. Então, independente né, do processo em si, né, com certeza, o projeto que faz parte ali do produto que está sendo proposto para ser desenvolvido, existe um desenho por trás ali que faz parte desse projeto. Obviamente, é tudo feito, né, conforme eu disse, né, seguindo as regras, né, as normas específicas, para que a gente tenha, né, assim, garantia, confiabilidade, qualidade, intercambiabilidade. São todas situações que precisam ser garantidas quando você pensa, né, na fabricação. E o desenho ele vai participar de todo esse processo, né, para garantir que a gente tenha sucesso ao final aí, né? E então aí a gente começa a perceber a importância dele dentro desse contexto. Sobre as funcionalidades, vou pedir o Eric para ler para nós, por favor. Desenho técnico é um meio de comunicação entre a equipe de criação e a de fabricação. É uma ferramenta indispensável para a interpretação e representação de um projeto. Tá vendo? Olha, eu estou reforçando o que eu já havia dito, né, há minutos atrás. Então, comunicação, interpretação e representação. Eu grifei aí essas 3 palavras para deixar isso bem forte para vocês, né, como ideia, para que vocês começassem a pensar dessa forma. E aí, Maria Alice, quando eu falo de comunicação, interpretação e representação, você vai ver que o engenheiro ele precisa disso. Porque você falou muito bem lá, né? Eu gostei da sua fala quando você coloca que o engenheiro ele está ali dentro do contexto ali da indústria e ele é a pessoa, né, de referência para resolver problemas da empresa, resolver situações ali de conflito. E a gente sabe muito bem, né, que a comunicação é fundamental. E a comunicação idônea, né? Aquela comunicação rápida, uma comunicação certa, que ela possa ser ser utilizada de forma eficiente, né? Então, quando a gente fala de normalização, quer dizer, o processo de normalização vai ajudar também a garantir essa fidelidade nessas informações, né? Um projeto ele não pode ser diferente na medida que ele vai ser interpretado por várias pessoas. Ele não pode dar dupla interpretação, né? Ele não pode gerar dúvida. O projeto ele precisa ser conciso, né?
E o desenho técnico ele precisa ser feito, então, acompanhando essas normas. E o engenheiro ele trabalha com o quê? Justamente com as informações ali do dia a dia, né? Então, é a base de comunicação. Quando você tem problemas de comunicação, principalmente quando eu falo a nível de projeto, você tem dificuldade. Então, você tem dificuldade em todos os níveis, inclusive até no ponto de vista gerencial. Você cria dificuldade, por exemplo, no processo produtivo, na questão do planejamento. Então, o desenho é uma ferramenta de apoio, né, para todo o processo da empresa como um todo, né? Então, no que diz respeito, né, à aplicação e de que forma que o desenho pode contribuir para nós aqui, enquanto engenheiros, né? Então, você vai pensar, né, desde o momento que a ideia surge, correto? Até a fase final. E aí você tem todo um caminho, como eu disse, que vai ser traçado ali, né, que vai ser traçado até você chegar nos seus objetivos, né? E o desenho ele vai ajudar também para tirar, né, as diferenças que existem no projeto, as não conformidades, né? Se tiver que identificar, por exemplo, falhas ou algum tipo de interferência durante o processo, através do desenho, isso é possível. Muitas vezes a gente precisa fazer alguma modificação ali, naquele momento, mas o ideal é que o projeto base, ele tenha, dê para nós essa garantia, porque na hora que você tiver que fazer alguma alteração, você tem uma referência para você tomar a sua decisão, né? Então, o processo decisório, ele fica mais contextualizado e você tem mais apoio para aquilo que você vai fazer, né? Então, como engenheiro, né, trabalha muito desse campo da decisão, da tomada de decisão, então ele precisa ter ali na mão as informações de forma correta, tá certo? E aí, no que diz respeito à abrangência, como eu disse, né, também, o desenho ele vai fazer parte, né, de um contexto bem amplo. Ele vai atingir, gente, todos os níveis da empresa, né? Então, a gente vai ver mais adiante no curso, talvez mais no final do curso, nós vamos falar da incorporação de tecnologias que são usadas nos dias atuais para poder integrar todas as fases do processo produtivo, que vai desde da engenharia, que entra lá, né, quando começa lá na concepção do produto, né? Então, você está na fase original lá, do início da discussão ali, do campo das ideias. Como eu disse, né, depois você vai buscar a materialização de tudo que está sendo desenvolvido ali. Então, você passa pela engenharia, depois você precisa de fazer, né, desenvolver os projetos. A primeira fase de materialização da ideia, muitas vezes ela está presente no campo do desenvolvimento dos projetos. E depois, a outra fase de materialização é na construção dos componentes. E aí vem os processos de fabricação. Então, você vai ver que dá para a gente definir, através dos projetos, fases de produção, definir ferramentas, definir, por exemplo, mão de obra, insumos, matéria-prima, tá certo? Todo o modo operacional para que o componente seja fabricado, até chegar no produto final, né? E aí chegar lá na mão do cliente, que está lá na ponta da linha. Então, o desenho, como eu disse, né, reforçando, ele permeia todas essas fases. Por isso que ele é uma ferramenta importante. Então, não é só no início, nem só durante, nem só depois, é o tempo todo. Inclusive, no pós, né, aquele processo lá de pós-atendimento, né, até mesmo de quando a gente leva para o campo da parte comercial do produto. Então, nós temos lá a pós-venda, a garantia, né, nós temos ali todo aquele retorno que é dado, né, produto acabado já sendo ali utilizado pelo próprio cliente, e aquele feedback que é dado para a própria empresa, o fabricante, que ele vai recolhendo essas informações e vai fazendo uma retroalimentação do processo. É muito comum a gente perceber isso que eu estou falando aqui, dessa questão, né, do projeto, quando a gente olha, por exemplo, a indústria automotiva, quando ela lança um produto no mercado, né,
Às vezes ela está lançando um produto novo, e muitas vezes, né, por tudo que já foi desenvolvido no projeto, acredita-se que você está realmente colocando um produto de sucesso no mercado. De repente, um veículo novo, né? Mas existe toda uma questão de aceitação do mercado. Então, quando o cliente começa a utilizar o produto, existe uma série de retornos em termos de informação que a empresa, né, que o fabricante vai recolhendo para colocar isso em pauta novamente num dado momento para ser discutido, né, como se fosse um processo retroalimentador, para eles irem melhorando o projeto. Vocês podem perceber que produtos de boa qualidade, né, eles são produtos que dependem, né, de um processo evolutivo. Quer dizer, tem produtos, por exemplo, que eles não têm uma vida útil, digamos assim, longa, né? Ele não se mantém no mercado muito tempo. E tem produtos que ele se mantém e ele está sempre receptivo em termos de inovação. Quer dizer, ele aceita a inovação, ele melhora o tempo todo, né? A gente percebe isso, né? Eu estou citando aqui o exemplo da indústria automotiva porque é um exemplo claro. Né? Quantos veículos nós temos aí, por exemplo, que já foram colocados no mercado, né? E eles ainda estão fazendo sucesso aí junto aos clientes. Isso é por quê? Porque existe uma engenharia de processo, né? Existe uma reciprocidade e existe uma, digamos assim, um trabalho muito árduo para esse desenvolvimento, né, desse produto, né? É um cuidado que tem que ter, né? E eu penso que toda essa visão, né, isso permeia, logicamente, né, o trabalho do engenheiro. Então, toda essa visão, se a gente for pensar isso de forma mais ampla, todo tipo de empresa, todo processo, depende, né, desse pensamento, né, de você trabalhar dentro dessa lógica. A melhoria contínua da qualidade, né, o envolvimento, né, ali no sentido de buscar a inovação do produto, os processos de modo geral, né, e aí a evolução como um todo, né. Então, gente, o desenho ele é muito importante. Eu acredito que essa disciplina ela vai ajudar vocês bastante no curso. Eu estou colocando aí como alguns objetivos principais. Acredito que outros objetivos também serão acrescentados durante o tempo que a gente estiver junto aqui. Mas esses três aí, fundamentalmente, eles fazem parte do nosso contexto aqui. Desenvolver basicamente a capacidade de ler e executar desenhos técnicos com ênfase ao desenvolvimento da visualização espacial, que é aquela habilidade que a Maria Alice disse logo no início, quer dizer, o raciocínio espacial, essa visão, precisa ter isso. Não só o profissional técnico, o desenhista, o projetista, mas também o engenheiro. Proporcionar conhecimentos básicos, práticos, né? Conhecimentos práticos básicos sobre os métodos de concepção e as normas que regem o desenho técnico. Fundamental conhecer as normas, né? Todo o regramento aí que envolve o desenho técnico. Entender o desenho técnico como parte de um projeto, sua aplicabilidade, abrangência e interface. Muito mais importante para nós aqui no curso é a gente ter uma visão do desenho técnico num todo, ter a capacidade de compreender, de ler e interpretar o desenho, do que necessariamente executar o desenho. Nós não estamos fazendo um curso aqui de desenhista, né, mecânico, ou elétrico, ou civil. Vocês não estão sendo preparados para desenhar. Obviamente, nós vamos desenhar, mas esse não é o nosso principal foco. Nosso foco está um pouco acima disso, um pouco mais amplo, né? Está mais no campo do conhecimento, do entendimento e do desenvolvimento de capacidade, de compreensão, de entender o desenho como ferramenta, né, de apoio, né, para o seu trabalho aí como engenheiro. E eu queria deixar esse fragmento aqui de texto, né, esse trecho aqui que eu acho muito importante, eu sempre uso ele com os alunos, que é do Monteiro, né, ele diz o seguinte: não há na linguagem escrita ou falada uma capacidade de transmissão de informação tão rica e rigorosa como no desenho. E, no particular, das informações que têm a ver com diversos ramos da engenharia. A forma mais clara de transmitir informação reside no desenho técnico. Então, gente,
Agradecer vocês aí pela participação. Espero, né, que tenhamos aí boas aulas. Conto com a participação de todos aí. Como eu disse, né, quinta-feira, aliás, desculpa, quarta. Estou pensando na quinta-feira, mas é quarta-feira. Eu vou deixar então a atividade para vocês para amanhã, tá? Aí vocês vão ter um prazo aí para responder até semana que vem. E na terça-feira que vem eu aguardo vocês e vou aguardar também um retorno de vocês com relação ao horário de início da aula. Aí assim que vocês fecharem com o Almir, vocês podem me dar o retorno aqui, que a gente vai combinar na terça-feira que vem, a gente está retornando aqui, tá bom? Beleza, professor. Beleza, professor. Um Beleza. abraço. Alguma Valeu. dúvida? Tuas ordens, se quiser perguntar alguma coisa, tiver tudo certinho. Certinho, professor. Tranquilo, professor. Boa noite, então. Vamos descansar agora, né? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, Valeu, boa galera. noite. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.